Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a como colocar o zíper invisível. E essa maneira que eu vou estar te ensinando, ela vai estar deixando o acabamento lá na parte do avesso da nossa peça de uma maneira mais simples, tá? E aí em breve eu vou estar gravando outro vídeo de como tá dando um melhor acabamento para essa parte do avesso, onde a gente vai estar colocando um revel ou também um forro, tá? Então, gente, espero muito que vocês gostem e também espero muito poder ajudar vocês aí com esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, me manda nos comentários e se puder, se inscrevam no canal. Então é isso e vem comigo! Antes de estar ensinando vocês a como aplicar o zíper invisível, eu vou estar falando algumas coisinhas e também dando dicas para vocês antes de estar aplicando ele. Eu vou começar, gente, lá quando a gente compra o zíper. Aqui eu tenho dois zíperes invisíveis, tá? Eles têm o mesmo tamanho, o mesmo tipo. Mas eu quero que vocês notem que essas duas partes de cima elas estão retas e o outro elas estão mais abertas. Então, quando vocês forem comprar, presta atenção nisso. E opte por aquele que tiver essas duas perninhas de cima retas, tá? Porque se você comprar um que ele tenha essas duas partes abertas, depois que você aplicar, o que vai acontecer? Ó, ele não vai ficar assim juntinho, tá? Ele vai ficar aberto e, consequentemente, aí onde você aplicar na sua peça, no seu trabalho, você vai ter que colocar um ganchinho para ele poder ficar mais juntinho, tá? Então, quando vocês forem comprar, presta atenção nisso. Esse outro aqui que eu tenho, ele também é de um outro material, ele parece ser em tecido mesmo. Esse aqui, ele já parece ser de plástico, tá? Então, o material deles também são diferentes, tá? E aí, se você encontrar um que seja dessa maneira aqui, vai deixar aí o seu trabalho bem mais bonito, né? E você não vai ter problema, certo? Em relação aos pé calcadores, que a gente também vai precisar usar um pezinho na máquina especial para o zíper invisível, eu aconselho você a estar usando o pé calcador que seja de metal ou de ferro, tá? Também tem o pé calcador de plástico, que ele é um pouquinho mais barato, mas eu não aconselho você comprar aquele, porque ele é muito fácil de quebrar e de estragar, tá? Então, comprando um que seja de metal, ele é bem mais resistente, tá? E super compensa aí pagar um pouquinho mais caro. Aqui no caso, eu tenho esses dois pé calcadores que eu vou estar usando lá na máquina industrial, tá? Lá na reta industrial. Então, eu tenho esses dois tipos para zíper invisível. Vocês podem ver que o encaixe é um pouquinho diferente dos pé calcadores da máquina doméstica, mas quando você for comprar o seu, é só pedir o pé calcador para a máquina doméstica. Então, gente, aqui eu tenho um retalho, tá? Eu passei o acabamento nas laterais para ele não ficar desfiando. Se você vai aplicar o seu zíper aí no seu trabalho, faça isso também, porque fica bem melhor de estar trabalhando. Aqui eu tenho duas partes cortadas, tá? E essa parte aqui, onde eu vou estar posicionando o meu zíper, é a parte do avesso. E outra coisinha, nessa hora de posicionar o zíper, se nessa parte aqui, onde vai iniciar o seu zíper, se essa parte ela já tiver acabamento, seja em viés, né, ou em barra, você vai deixar o seu zíper, ó, um pouquinho lá em cima, tá? Então, essa parte aqui de sobra, você vai deixar pra fora. Agora, se você vai fazer um acabamento diferente, aí você vai deixar o seu zíper todo aqui, ó, pra dentro do tecido, tá? Onde você vai deixar essas duas partes aqui para dentro dele. E a maneira que eu vou estar fazendo, né, que eu vou estar posicionando, eu vou deixar, tá, as duas partes de cima lá pra fora. Então, gente, ó, eu vou posicionar o meu zíper na lateral do meu tecido, e lá no término dele, onde começa essa abertura final, eu vou colocar 2 dedos e vou fazer uma marcação aqui, ó, no meu tecido, tá? Então, ó, 2 dedos para cima dessa abertura final do zíper, eu vou fazer uma marcação. Nessa marcação, eu vou colocar um alfinetinho, onde eu vou estar prendendo. Aí eu vou poder retirar o zíper, tá?
onde eu vou estar prendendo, ó, as duas partes do meu tecido, tá? Então, essas duas partes, elas estão presas. E agora, a gente vai lá na máquina e vai estar costurando com o pé calcador normal, tá? Com o pé calcador geral. A gente vai estar passando uma costura a partir da overlock ou do zigue-zague, né? Do acabamento que a gente fez. A gente vai estar fazendo uma costura a partir desse acabamento e começando aqui, ó, do alfinete. Então, vai ser lá de cima e pra baixo. E essa parte aqui do meu zíper, né, que a gente posicionou, ela vai ficar livre. E depois de fazer essa primeira costura, agora a gente vai pegar essas duas, né, essas duas partes, aqui no caso do meu retalho, né, essas duas partes que foram emendadas. Eu vou abrir elas, gente, de maneira que o avesso fica virado pra mim, tá? Então, ó, aqui eu emendei, tá? E abri com o avesso virado pra mim. Aí, a abertura do zíper, ó, ela vai ficar lá em cima, tá? Então, eu vou deixar posicionado o tecido, né? Dessa maneira. Aí, eu vou pegar o meu zíper, vou deixar ele virado de costas pra mim e vou estar abrindo ele, tá? Deixar ele aberto. Então, pra gente começar a posicionar o zíper, a gente vai trabalhar com a abertura dessa forma aqui, e não assim, tá? Então, eu vou deixar essas duas pontas pra cá, dessa maneira, onde vai aparecer o direito do meu tecido. E aí, ó, eu vou vir aqui com uma das partes do zíper, né, correspondente ao lado dele, e vou estar posicionando, ó, dessa forma, o meu zíper. Então, eu vou posicionar ele dessa forma e rente, ó, a toda a lateral aqui, tá? Do meu tecido. Então, eu vou trabalhar com ele dessa forma, a gente vai ver o direito do tecido, né, na abertura. E vai posicionar ele, ó, em toda essa lateral até o final. Vou posicionar alfinetando e alinhavando. Você que não gosta de alinhavar, gente, eu peço um pouquinho de paciência para estar fazendo isso, porque é muito importante, principalmente você que é iniciante e tá fazendo aí o seu primeiro zíper invisível, alinhave e alfinete, tá? Porque é muito importante, é um zíper que dá mais trabalho e a gente tem que ter mais cuidado. Depois que a gente alfinetou e alinhavou, a gente vai fechar o nosso zíper e vai fazer uma conferência muito importante antes de costurar. A gente vai fazer essa conferência 2 vezes, tá? Pra ter certeza que tá tudo certo, pra daí a gente fixar o nosso zíper. Então, eu fechei agora o zíper, vou virar ele pro direito, tá? E eu vou conferir, ó, se esse tecido aqui que a gente alfinetou e alinhavou, se ele tá bem retinho, bem certinho e bonitinho. E aí, ó, eu vou vir aqui com o meu outro em cima, no lugar, né? E vou ver se eles estão batendo. Por que, né, que a gente tem que fazer isso? Pra não acontecer, né, de ter pregas e ficar desigual, né, essa abertura. Muitas vezes eu já preguei o zíper e aconteceu isso. De eu não estar fazendo essa conferência, né? E aí, ó, acontecer isso aqui, gente. A parte de cima descer, né? Ou o outro lado descer e dar esse super e horrível defeito aqui no zíper. Tem que refazer, desmanchar tudo de novo para poder estar fazendo. Então, por isso que a gente tem que fazer essa conferência. Então, agora a gente vira de novo pro avesso. E aí, a gente vai abrir o nosso zíper, ó, agora até a metade, tá? Mais ou menos. Vai vir aqui
com a parte do lado direito, né, do nosso tecido, e vai fazer agora a mesma coisa, tá? A gente vai posicionar certinho aqui o nosso zíper. Aqui no caso eu vou deixar essa partezinha lá pra cima. E vou começar alfinetando, fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou alfinetar, vou alinhavar e vou novamente fazer essa conferência. E depois de ter alfinetado e alinhavado o outro lado, a gente vai virar pro lado do direito o nosso tecido e vai estar fazendo aquela segunda conferência que eu falei, onde a gente vai fechar o nosso zíper e vai analisar, ó, se o tecido ele tá retinho, não tá fazendo prega, tá? Não sei se tá dando pra ver aí no vídeo, ó, mas essas duas partes da overlock, ó, elas estão certinhas, estão se encontrando. Aqui dá a impressão, né, que vai ficar umas ondinhas, mas é que tá alfinetado, tá alinhavado, né, ele não tá totalmente aplicado. Bom, o pé calcador já tá trocado lá na máquina. E aqui no zíper eu retirei todos os alfinetes, porque como ele tá alinhavado, então o alinhavo ele vai estar prendendo o zíper, tá? Então, gente, é o seguinte, eu vou estar virando dessa maneira o meu zíper, ainda do avesso, tá? E eu vou estar começando a aplicar, ó, pela parte da abertura que fica na direita, tá? E a maneira que eu vou estar trabalhando o tecido e o zíper vai ser de maneira, ó, eu vou estar trazendo o tecido dessa forma aqui. Por quê? Se eu fizer a costura dessa forma aqui, eu vou estar pegando o tecido de baixo, ele vai estar fazendo uma dobra, e aí a costura vai estar aparecendo aqui do lado do direito, e não é isso que a gente quer. Não é isso o correto a fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Meu tecido tá aqui, eu vou trazer ele pra cá, onde ele vai ficar aberto assim, ó. Ele vai ficar todo esticado, tá? E a minha costura vai estar sendo feita aqui. Outra coisinha que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, o segredo pra deixar o zíper bem invisível é o que? É dando uma ajudinha pra ele durante a costura lá nos dentinhos. Essa ajudinha que eu falo, gente, é o seguinte. Aqui com os dedos, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas ó, dando uma ajudinha aqui com os dedos, a gente consegue deitar os dentinhos do zíper. E dessa maneira, faz com que a gente chegue com a costura mais perto dos dentinhos e aí fica mais invisível ainda, tá? Porém, a gente tem que ter muito cuidado, muita calma para estar fazendo isso, porque a gente não pode costurar os dentinhos. Porque se isso acontecer, a hora que a gente for subir o zíper, ele vai travar e aí o seu zíper vai estragar. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e vai costurando, né? Vai costurando e abrindo esses dentinhos, certo? Então, eu vou começar agora aqui a costurar esse primeiro lado, tá? E vou explicando ao longo do vídeo o que a gente vai fazer e os segredos que vão aparecer. Agora eu vou estar falando de um segredo que eu vou ensinar a vocês. Quando a gente estiver aqui chegando quase próximo ao puxador do zíper, a gente vai retirar esse alinhavo, tá? E aí, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Essa parte a gente vai tombar pra cá, tá? E aí, gente, essa linguinha do zíper, a gente vai colocar lá dentro, ó, tá? Porque aqui, lembra daqueles 2 dedos que a gente deixou de marcação? Então, foi por causa desses 2 dedos que a gente vai ter, ó, um espaço para poder
pegar o puxador do zíper aqui embaixo, trazer ele até o final e aí poder costurar até o final do zíper. Então fica bem mais fácil da gente estar costurando. Então, ó, vou mostrar isso pra vocês. Joguei a minha parte pra lá, vou passar a linguinha do meu zíper lá dentro. E vou pegar ela aqui embaixo. Vou pegar e vou puxar até o final. Aí eu volto com a minha parte no lugar. E aí, gente, ó, vocês vão ver que a emenda daquela primeira costura que eu fiz, ó, ela vai estar aqui. Então, a hora que eu chegar com a costura aqui, elas já vão se encontrar, tá? E aí a gente não vai precisar fazer uma emenda. Então, depois que eu levei o puxador lá pra baixo, eu vou continuar a minha costura que eu tava fazendo normalmente. E aí, depois que eu passar aqui, ó, a emenda, né, dessa primeira costura que a gente fez, a gente vai dar o retrocesso. Agora, gente, nós vamos fazer a costura do outro lado do zíper, tá? E pra tá fazendo isso, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez desse lado direito. Só que a gente vai inverter, ó, a gente vai virar ao contrário a nossa peça, para poder estar fazendo uma costura de baixo para cima até o final. Lembrando, gente, ó, que a gente tem que fazer isso aqui, tá? Com o tecido, ele não pode ficar assim, porque senão a gente vai costurar e vai sair lá do outro lado. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Depois que a gente fez a costura do lado esquerdo, a gente vai pegar o cursor do zíper que vai estar aqui embaixo e vai trazer ele aqui pra cima, igual aquela maneira que eu ensinei vocês para estar colocando ele aqui embaixo. Então ele vai estar aqui, ó, você vai passar ele aqui dentro, vai ter esse buraquinho nessa passagem e aí ele vai sair aqui em cima, lá do lado do direito. Às vezes é meio chatinho de fazer isso, né? Dá um pouquinho de trabalho, né? A gente às vezes fica penando. Mas, para ficar mais fácil de fazer essa passagem do cursor para ele aparecer lá em cima, o que que você faz? Essa costura de fixação que a gente fez, a minha eu fiz até aqui no final do zíper, mas eu podia ter feito até um pouquinho mais para cima, tá? Porque dessa forma eu tenho mais ainda movimento. Isso é coisa mínima, tá? É uma coisa que não tem problema de acontecer. Porque o nosso zíper ele já tá pregado, já tá pronto, tá? É só mesmo essa questão do cursor. Aí você só vem até um pouquinho mais aqui pra cima, depois aqui daquela emenda que a gente fez. Então, você conseguiu ver a emenda, né, que a gente fez? Conseguiu ver? Aí você desce 1 centímetro só, né? Só mais um pouquinho já dá o retrocesso, não vem até o final, tá? Pra você poder passar com mais facilidade o cursor do zíper, certo? Então, gente, ó, eu já passei ele já apareceu aqui do lado do direito e eu vou fechar ele pra mim ver se tá tudo ok, se tá tudo certinho, ó. Vocês podem ver, ó, que deu tudo certo, não ficou nada nem pra baixo nem pra cima, tá tudo certo. Aqui, ó, como eu usei um zíper diferente da cor do tecido, né, então eu até consigo ver um pouquinho do zíper aqui, mas eu até podia costurar um pouquinho mais perto, tá? É porque como eu tô gravando e eu fico um pouco longe, né, por causa que a câmera tá na minha frente, né, então eu não consigo enxergar tão bem ali os dentinhos pra poder tá conseguindo costurar mais perto ainda. Mas, ó, tá tudo ok, tá tudo certo, né? Esse foi o resultado. E agora, pra finalizar, o que eu vou fazer? Pra mim poder tá embutindo elas, e isso no caso se essa parte aqui da sua peça já tiver acabamento de viés, né? Ou uma barra, ou um revel, se já tiver esse acabamento e você tá, né, deixou essas duas perninhas lá pra fora, o que que você vai fazer? Você vai abrir o zíper, tá? E vai abrir, ó, mais uma vez essa partezinha aqui.
Aí você vai virar do avesso, vai colocar aqui, ó, pra dentro essa perninha. Aí você vai poder estar fazendo um retrocesso aqui, ou tá colocando ela aqui no lugar, né, voltando ela no lugar e tá fazendo um retrocesso aqui. E aí ela vai ficar assim, gente, ó, tá? Ela não vai aparecer, ela não vai ficar solta lá em cima. Eu vou fazer bem rapidinho aqui na máquina para vocês verem melhor. Bom, então eu já fiz, né, aquela parte de embutir aquelas duas perninhas, tá? E aí, gente, ó, vai estar prontinho. Vou fechar meu zíper. E aí, pra ele ficar bem, né, bem mais bonito, eu vou lá no ferro e vou finalizar. Então, lá no ferro eu vou estar passando, vou estar abrindo melhor essa costura aqui lá no ferro, né, que a gente emendou. E também lá no avesso, ó, eu também vou estar abrindo essa costura aqui pra ficar bem bonito. Bom, e é esse o resultado do nosso zíper invisível. Então, gente, eu espero muito ter ajudado vocês aí com esse vídeo, espero muito que tenha dado pra entender, também espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo!